Olá, tudo bem? Bem-vindo à Escola Timóteos. Nós temos hoje uma aula especial sobre perspectivas gerais do Pentateuco. Nós chegamos agora em Deuteronômio e nós entendemos ali, encontramos um livro que traz em retrospectiva os outros 4 livros e tudo que foi falado. E assim como esse livro aborda tudo o que aconteceu no passado para poder frisar aquilo que é importante, na aula de hoje eu vou trazer algumas perspectivas de tudo que a gente percorreu até chegar aqui, frisando aquilo que a gente pode aprender com Deus e entender de forma profunda. Então eu te convido a pegar seu fone de ouvido, a pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia e bora juntos aprender. Lembrando que essa aula é a última aula do Pentateuco. Nós tivemos uma jornada maravilhosa desde o começo do ano. Nós falamos sobre os evangelhos, falamos sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre como ler a Bíblia melhor e, por fim, chegamos no Pentateuco, que agora nós vamos dar uma paradinha, nós vamos parar por um tempinho, para poder descansar, para poder refletir um pouco mais. Então a gente termina a nossa primeira temporada, a nossa primeira season de aulas, para depois voltar com tudo, com mais intensidade ainda, com novas ideias, com novas abordagens, novas aulas, novos entendimentos. Então é isso. Então eu te convido a aproveitar bastante a aula de hoje, finalizando aí um percurso que nós tivemos. Então bora lá? Bom, se você está ouvindo essa aula, talvez você esteja ouvindo ela por agora, talvez você tenha ouvido todas as outras aulas, mas nós tivemos até aqui um percurso e nós aprendemos grandes coisas em cada aula. Eu pessoalmente, que dei grande parte dessas aulas, eu fui a pessoa que mais aprendeu e eu quero compartilhar com vocês algumas perspectivas que me ensinaram, sabe, que eu acabei captando, que eu acabei absorvendo nesse percurso que nós tivemos a respeito do Pentateuco. São coisas simples, são 5 aspectos importantes, mas eu acredito que são muito valiosos, sabe? Então, nós estamos aqui agora, nesse momento, em Deuteronômio, Não sei se você já leu todos os outros livros, eu te convido a ler Gênesis, Êxodo, mas nós chegamos aqui nesse 5º livro, e esse 5º livro, ele é uma preparação para entrar na Terra Prometida. Eu acho interessante como Deus ele já traz à realidade aquilo que os israelitas vão viver. Eles não entraram na Terra Prometida ainda, eles não chegaram lá efetivamente, não estão nela, mas Deus já traz a percepção de como é viver nela. Deus poderia fazer isso de outra forma, poderia levar eles lá dentro e lá dentro direcionar eles, mas muito além de uma terra prometida física, Deus ele está levando eles para uma terra prometida espiritual, emocional, íntegra, de forma completa na vida deles. Não se trata simplesmente de pisar em uma localidade, de simplesmente acessar um local físico, mas de realmente viver com Deus esse local. Então a gente vê Deus direcionando todo o povo nas organizações e frisando aquilo que eles deveriam entender. E nesse espírito de frisar, de relembrar, de ter um retrospecto, de buscar recapitular e absorver a essência do que Deus falou, é que nós vamos olhar para as aulas que nós tivemos, e eu trouxe esses 5 aspectos para a gente ter uma visão panorâmica geral de ensinamentos. A primeira coisa que eu acho que é muito relevante, todos os 5 pontos são muito importantes, mas que eu me pego aqui pensando e refletindo aqui, quando a gente olha o Pentateuco, a gente vai entender que aquilo ali não é uma revelação humana, mas uma revelação de Deus. E pessoalmente, quando eu vejo, eu consigo entender que não tem nem como ser algo do ser humano. Quando a gente analisa várias literaturas da antiguidade, a gente vai ver que a forma como eles constroem algumas coisas não tem muito a ver com como o Pentateuco, como a lei de Deus é construída, sabe? Quando a gente vai ver as histórias, as narrativas do Pentateuco, a gente vai ver muita fragilidade humana, a gente vai ver muita pequenez, a gente não vê uma grandiosidade humana. Aliás, dificilmente a gente vê isso. A gente vê constantemente o ser humano errando em detrimento daquilo que Deus realiza. Deus, ao contrário, parece que a todo momento Deus está puxando, está buscando. Deus é efetivamente esse herói dessa história, sabe? Ele é esse homem, por mais que aqui ele não seja um homem, de carne ali, mas ele é efetivamente esse ser
essa pessoalidade, essa pessoa que está salvando todo mundo a todo momento. E o ser humano, ao contrário, parece que a todo momento ele está errando, a todo momento ele está escolhendo o que é o contrário de Deus. E esse entendimento de como as histórias são construídas no Pentateuco me mostra como ele é muito contra-intuitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma história humana, quando ela é criada pela gente, ela vai mostrar muito mais o ego, vai mostrar muito mais como nós somos pessoas boas, como nós conseguimos alcançar Deus por meio dos nossos feitos, mas o Pentateuco não é assim. Ao contrário, ele vai mostrar como nós somos frágeis, pequenos, até mesmo o maior dos heróis ali, no sentido humano, né? Que é tipo Moisés, que tem ali uma centralidade. A gente vai ver como ele nega no início, desde o início, o chamado de Deus. Ele não é um homem que prontamente recebe o chamado de Deus e entende ele. Ao contrário, ele nega. E nós vamos entender que ele não tem capacidade nenhuma. E Deus, ele fala, eu que vou fazer isso acontecer. A gente vai ver como ele é um homem que, depois de um tempo, mesmo ele sendo bastante manso, né? Ele acaba perdendo a paciência, como o ego dele sobe. E aí ele mesmo não consegue ver a terra prometida. Ele mesmo fica de fora da entrada daquilo que ele mesmo planejou viver. Quando a gente vai, vendo tudo isso, a gente vê que Deus é o grande protagonista dessa narrativa e que é uma revelação dele. Não é uma revelação de homens, não é uma revelação de pessoas, é uma revelação do alto. Quando a gente vê os ensinamentos também que estão ali contidos, é algo que ultrapassa muito a nossa capacidade humana de formação. É algo que, nos dias atuais, quando nós, com toda a nossa ciência, com todas as nossas capacidades, vemos a sabedoria contida ali, a gente vê algo que é muito além de tudo aquilo que nós poderíamos imaginar, conceber, criar. Então, o primeiro entendimento que eu trago aqui é que é uma revelação de Deus. Que Deus, ele organizou a história para que a revelação dele chegasse a nós. Não foi algo meramente que pessoas escreveram, não foi algo meramente que pessoas tiveram grandes ideias ou viveram grandes momentos com Deus e decidiram registrar. Não, o próprio Deus teve interesse em deixar tudo registrado. E várias vezes isso fica muito claro nos direcionamentos, nos mandamentos de Deus, daquilo que Ele fala para o povo fazer e relembrar sempre. A questão da memória, ela é muito importante. Tivemos uma aula que nós falamos muito sobre isso, sobre como a memória é algo importante para Deus. E por isso Deus, ele deixa como algo crucial o registro dessas informações, é algo crucial a memória. Como nós vamos nos relacionar com um Deus em que nós não sabemos quem Ele é, não sabemos o que Ele fez, não sabemos a sua memória, não sabemos a sua personalidade. Então, o interesse dessas narrativas, dessas histórias de contato com Deus, daquilo que Ele realizou, não é um interesse meramente humano. É algo que o próprio Deus realizou, é algo que o próprio Deus condicionou, é algo que o próprio Deus direcionou pessoas, que inspirou pessoas por meio do seu Espírito Santo e direcionou elas a registrar, a escrever, a deixar ali. Nós sabemos que esses registros, eles são muito centralizados em Moisés. Moisés escreveu, deixou escrito no sentido de que ele foi o autor do Pentateuco. Em outra aula nós falamos que o buraco é mais embaixo, teve uma construção de história oral, você tem uma organização em que outras pessoas, em que uma comunidade participou, mas nós temos, acima de tudo, um povo que se encontra com Deus. Nós temos um homem ali, Moisés, que tem um encontro com Deus que é inspirado por Deus. Nós temos uma revelação do próprio Deus. Então ele direcionou para que esses escritos chegassem em nós. E aí é importante a gente entender que Deus, ele se importou em colocar, ele se interessou em colocar a sua história de forma registrada, de forma clara. Ele quis que isso chegasse até nós. Então, mais do que a gente ler essas narrativas e ver essas leis e achar legal, é a gente se conectar com isso. Porque quando a gente se conecta com isso, a gente está acessando uma parte do plano de Deus, daquilo que Ele realizou, e consequentemente a gente entende o que Ele está realizando hoje. A gente não fica de fora daquilo que Deus está realizando nos tempos atuais. Então é importante a gente se conectar com essas narrativas. Imagine que, pensa aí, eu tenho um filho e em algum momento meu filho, ele cresce e o meu filho, ele quer entender quem eu sou, ele quer entender o que eu fiz, e aí ele descobre que eu deixei registrado mensagens para ele. Vamos dizer que ele descobre esses podcasts, essas aulas, ele descobre registros. Cara, com certeza ele vai entender que
para ele ter acesso a quem eu fui e a quem eu sou e aquilo, digamos, sobre a identidade que esse filho tem, ele precisa ouvir tudo que eu deixei de forma intencional para ele. Então, o Pentateuco não foi aleatoriamente criado, ele intencionalmente tem uma construção, ele tem uma coesão e intencionalmente ele foi deixado por Deus. Por isso, nós precisamos nos conectar com essas histórias dia após dia. O segundo ponto, que não é menos importante, é algo que faz muito mais sentido a partir do Novo Testamento, né? Aliás, é algo que faz pleno sentido a partir da revelação completa que nós temos no Novo Testamento, mas que eu acho interessante da gente puxar e pensar. No Novo Testamento, a gente vai entender que Jesus, ele morreu na cruz, foi sacrificado, o sacrifício aconteceu antes da fundação do mundo. Isso significa que enquanto o Pentateuco estava acontecendo, Jesus ele já havia pagado o preço. Toda a estrutura do Pentateuco aponta para Jesus. E aí talvez você pergunte, como assim o sacrifício já havia acontecido? Bom, existem dois aspectos que eu vou falar rapidamente, mais para ficar uma compreensão clara, mas futuramente, se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula específica sobre isso, né? Mas quando a gente pensa em duas estruturas de realidade, a estrutura da eternidade e a estrutura do tempo humano. A nossa estrutura de tempo humano, ela tem passado, presente e futuro. Eles acontecem em momentos distintos. Aliás, o passado ele já aconteceu pra gente, então ele não existe efetivamente, ele existiu. O que existe pra gente é o presente. Não tem como você ficar pegando uma máquina do tempo e voltando pro passado e vivendo ele. Você pode ver fotos, pode ter lembranças, mas você só vive o tempo presente. Nós somos limitados. Nós só vivemos o tempo de agora, que vai decorrendo aos poucos, em parcelas, em fragmentos, né? Em consequência, o futuro também ele não é uma realidade para nós. Nós podemos imaginar, nós podemos prever algumas coisas, mas quando nós chegarmos no futuro, ele não será futuro, será presente. E é assim que o tempo decorre. Para Deus, ele não decorre assim. Na eternidade, ainda que de fato tenha uma realização das coisas para Deus, tem um tempo ali presente para Deus, mas ele revisita o passado e é uma realidade para ele, uma realidade acessível, assim como o futuro. E o ponto é, quando Jesus ele morre na cruz no tempo presente, isso tem reverberações na eternidade. Isso acontece, em todo o fluxo de tempo na eternidade. Por isso que no tempo da eternidade o sacrifício já foi pago, mas no tempo presente ele ainda vai acontecer, existe um decorrer para que isso seja realizado. E aí, mas o ponto que eu quero chegar é que quando quando Deus ele cria o mundo, ele já sabe que o ser humano ele vai pecar. Isso que é muito interessante. Ele além de saber, muito além de saber o que o ser humano ele vai fazer, ele já preparou desde a fundação do mundo o sacrifício. O que vai acontecer já está colocado na história, já é algo estático para Deus. Como ele está na eternidade, já é uma realidade o sacrifício de Jesus Cristo. É algo que de fato aconteceu para ele, mas que agora vai ser realizado no tempo humano. Isso significa que Deus ele olha para Adão e Eva antes de criá-los e ele vê todas as perspectivas do que poderia acontecer. E ele vê o caos, ele vê a morte, ele vê o pecado. De todas as perspectivas, a única em que eles poderiam ter redenção, a mais efetiva, é a perspectiva em que Deus entrega o seu próprio Filho, quem ele é, como sacrifício vivo, como um sacrifício para poder salvar daquela realidade. Nenhum outro sacrifício humano poderia fazer, porque qualquer sacrifício humano seria incapaz de alcançar a majestade e a santidade de Deus. O nível de ofensa que o pecado traz, de morte, que nada que nós possamos fazer de forma contaminada pelo pecado poderia ser alcançável diante de Deus. Então, isso não é menos amor, é mais amor. Deus está num nível tão surpreendente que qualquer coisa que nós fizéssemos não seria capaz de honrá-lo. Aquilo que gerou as coisas não seria capaz de pagar o preço do crime que foi realizado por Adão e Eva e por mim e por você, todos nós que pecamos. Então ele mesmo manda o sacrifício, que é o próprio filho dele. Ele escolhe essa realidade. Essa é a realidade que Deus escolhe. Então quando Deus está falando ali por meio de Jesus Cristo, que é o verbo, que é o Logos, ele está dizendo, haja luz.
ele está criando as coisas sabendo que o pecado vai acontecer, mas antes disso, já tendo pronto o plano dele e o sacrifício já consumado na eternidade, já é um ponto estático para ele do que vai acontecer. Já é algo real para ele. E ele decide isso, porque quando ele olha Adão e Eva, mesmo diante do pecado, ele olha os filhos dele. Ele olha Eva, ele olha Caim, ele olha Abel, olha Adão, olha eu, olha você. E ele ama profundamente. E ele, no seu eterno amor, decide que vale a pena. Tendo essa perspectiva, esse entendimento, a gente vai ver que a todo tempo o Pentateuco está apontando para Jesus Cristo desde o início, porque ele é a centralidade do plano de Deus. A cruz é a centralidade de tudo que Deus tinha para realizar na história humana. É o ponto crucial que vai dividir tudo, aliás, que vai unir tudo. É o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha desde o início, a gente vê lá quando Adão e Eva pecam, e a gente vê a promessa de Deus em Gênesis 3,15. Ele diz que virá um descendente, e esse descendente ele vai pisar a cabeça da serpente, e ele vai vencer, né? A serpente ali representando o reino da maldade, o pecado, essa indução ao pecado. Ele pisa a cabeça dessa serpente, mas ele é mordido por ela, ou seja, ele vence ela, mas de uma forma que parece que é uma derrota, mas ele vence. Ele está falando sobre Jesus, que vence por meio de uma cruz. Vence a morte morrendo, mas não tendo pecado. E portanto, né, não tendo pecado, não pode ser parado pela morte. O ponto é que a todo momento vai apontando para essa centralidade. Vai apontando quando Caim mata Abel e parece que a descendência está contaminada, mas Deus providencia uma descendência a partir de Sete ali, que é uma descendência consagrada. Quando nós vemos Abraão, ele fala que por meio dele vai abençoar e vai trazer uma descendência, um descendente também que vai abençoar as nações. E quando a gente vai vendo depois Moisés, quando Moisés fala que vai vir um profeta, e esse profeta todo mundo vai ter que ouvir a todo momento. Sabe, existem muito mais coisas no Pentateuco que vão apontando de forma direta para Jesus. Quando Deus fala para Abraão sacrificar o próprio filho dele, Deus está provando a fé de Abraão e fala para ele sacrificar o próprio filho dele. E no final, Abraão não sacrifica, Deus não permite. Mas, ao contrário de Abraão, ninguém parou Deus. Deus consumou o sacrifício dele. Deus entregou o próprio filho dele. Então, a todo momento, nós vamos ter essas imagens únicas e incríveis sobre coisas que parece que tá bom, estão acontecendo ali naquele tempo, tem um certo sentido, mas algumas coisas parece que saltam muito aos olhos, que vão muito além da nossa compreensão, porque elas se tratam sobre Jesus Cristo, e é isso que Paulo vai dizer que foi escondido um segredo. Esse segredo era que Deus iria reconciliar o mundo por meio do seu Filho, derrubando todas as barreiras entre os povos e fazendo deles um por meio de Jesus. E esse segredo estava oculto até que ele é revelado completamente por Jesus. É revelado completamente na pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. E isso está todo o tempo no Pentateuco. Quando a gente tem essa mentalidade de que é um plano de Deus que está sendo realizado, ele tem uma centralidade, Deus está fazendo, direcionando a humanidade, condicionando para poder chegar nesse local, chegar na existência de Jesus Cristo, chegar no ponto em que Jesus vai andar, vai caminhar com as pessoas e depois vai morrer numa cruz e vai pagar o preço que reverbera pela eternidade para que nós possamos habitar efetivamente com Ele. Nossa, quando a gente entende isso, a gente vai vendo os traços, os direcionamentos em tudo, desde o Jardim do Éden, passando pelas peregrinações de Abraão, passando por Moisés no Egito, Moisés depois no deserto, passando pelo tabernáculo, passando pelos 12 patriarcas ali, as 12 tribos. A gente vai vendo muito além aquilo que Deus estava realizando para a chegada de seu Filho, do ponto central da história humana. E aí o terceiro ponto que se conecta com esse, que é muito importante nisso tudo, é que homens não podem parar a palavra de Deus. Isso é muito claro no Pentateuco. O Pentateuco não está sendo contado uma história em que
Deus é pego de surpresa, em que as coisas estão acontecendo de repente e Deus tem que resolver coisas que ele não imaginava. Ainda que nós tenhamos uma linguagem antropomórfica, que isso quer dizer uma linguagem de sentimentos de Deus no presente, como Deus se arrependeu, isso é mais uma forma da gente entender, né, os sentimentos que Deus tinha, né, a forma como Deus se relaciona no tempo presente com a criação. Mas o ponto claro do Pentateuco é que existia um plano desde o início dos tempos. Deus não foi pego de surpresa e que nada pode parar a palavra dele, nada. E a todo tempo a gente vê homens tentando, homens, mulheres, povos, entidades, reinos, tentando parar e nada consegue parar a palavra de Deus. Desde a serpente enganadora até Faraó, nada, até os outros povos que vão acometendo, que vão se colocando contra os israelitas, até os próprios israelitas, nenhum deles pode parar a palavra de Deus. O plano de Deus está acima. E então não tem como homens tentarem conseguirem suprimir o amor e a verdade do amor de Deus. Deus nunca deixou que isso acontecesse, porque Ele é soberano. Homens podem achar que estão conseguindo alguma coisa, podem tramar, criar coisas, mas nada pode paralisar o plano e a palavra de Deus. Ele está acima. E isso se conecta também com o quarto ponto, que é muito importante, que é Deus escolheu salvar aquelas pessoas. E isso implica que o método de Jesus Cristo, né, de Deus, é por salvação em eleição. Então, isso quer dizer que os israelitas, eles não foram salvos porque eles eram, eles não foram tirados do Egito porque eles eram pessoas muito legais, porque eles tinham grandes habilidades, mas de forma clara o Pentateuco vai mostrar que eles eram um povo pequeno, que muito pelo contrário era um povo de duro coração, sabe? Que rejeitava muitas vezes Deus, mas Deus amou aquele povo. Deus me amou, Deus te amou. E então a salvação, ela vem pela fé, mas essa fé ela acontece por eleição. E essa eleição, ela tem as condições de Deus, os direcionamentos de Deus. Em uma outra aula a gente pode abordar isso de forma profunda, tentar entender um pouco mais, além das divisões que a gente tem sobre calvinismo, arminianismo. Mas a verdade da eleição independente, né? A gente pensa em eleição de Deus, a gente pensa, né, para algumas pessoas que estudam teologia e tal, pensam muito em calvinismo, mas toda doutrina bíblica, inclusive arminiana, crê na eleição, né? A forma como isso acontece é um outro assunto para uma outra aula. Mas o ponto é que quando a gente vê desde o início, tudo acontece porque Deus ama aquele povo, porque Deus decide buscar aquele povo e trazer aquele povo para perto constantemente. A gente entende que nem todos que são povo são de fato povo de Deus. Tem uma diferença entre você ser povo e povo de Deus nesse contexto, porque aquele povo é tirado do Egito e muitos deles decidem negar a Deus. E a gente vai ver na imagem ali do deserto como, né, aquela frase que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que é Deus ele chama, mas nem todos acessam a terra prometida. O processo do que iria acontecer na eternidade, Deus já sabia o que iria acontecer, mas mesmo assim Deus chama a todos, mas nem todos acessam a terra prometida, nem todos têm fé. A gente vê isso muito claro na parte, no trecho dos espias, em que eles entram na terra prometida, mas só 2 deles têm fé. Só Deus deles acreditam e só eles, daquela geração, entram na Terra Prometida. Isso ensina muito pra gente, né? A gente entende essa questão do joio, o trigo, sobre o crescimento dentro da igreja. Nem todo mundo que está na igreja, né? É corpo de Deus. E nem todo mundo que está ali vai ser salvo. Mas o ponto para aqueles que se conectam com esse Deus, para aqueles que decidem viver no tempo presente e ouvir a sua voz, pode ter certeza que Ele chama, que Ele os traz para perto, Ele os condiciona ao seu amor, Ele escolhe. Então você não nasceu no mero acaso. E esse é um ponto importante para a história de Israel. Eles não vieram ao acaso quando a gente vai ver a narrativa lá do Êxodo, sabe? Eles oraram a Deus, mas Deus tinha uma aliança antes que eles nascessem com Abraão. E antes que Abraão nascesse, Deus já estava fazendo um plano para que Abraão tivesse vida,
estava fazendo uma geração para que ele pudesse existir. Então, antes que você nascesse, Deus já sabia o teu nome. Deus já sabia quem você seria. Então você não nasceu ao mero acaso. Nossa, Mateus, mas mesmo eu com todos os meus pecados, olha só, Israel, mesmo eles com todos os seus pecados, seus erros, mas Deus, ele ama eles e decide fazer deles a sua nação. Ele os chama, os escolhe, porque ele é amoroso. E é o que acontece comigo e com você. Não foi porque eles eram um povo muito bom, um povo muito legal, um povo muito amoroso, um povo com muitas habilidades, não. Mas é porque Deus era isso. Deus é amoroso, Deus é incrível, tem grandes habilidades, sabedoria, e Deus decide compartilhar isso com esse povo, decide cuidar deles. E é isso que acontece comigo e com você. Nós somos chamados antes da fundação do mundo. Como isso acontece é um outro assunto para uma outra aula, mas o ponto crucial é: Deus nos ama e Ele te condicionou e te chamou para estar com Ele. E isso é suficiente para você percorrer e continuar na jornada com Ele. Enquanto nós ouvimos as suas palavras, nós estivermos conectados com esse Deus e confiarmos realmente de coração, de alma por inteiro, pode ter certeza que nós vamos acessar lugares maravilhosos, terras prometidas que Ele tem para nós. A terra prometida maior é justamente a habitação com Jesus Cristo que está sendo consumada em nossas vidas. O ponto é: você não nasceu ao acaso, você não é um acidente. Ainda que seus pais possam ter te abandonado, ainda que digam pra você que não, nós não planejamos você, sei lá, não é nada, você nasceu por um acidente, por uma noite. Não. Pra Deus, você foi chamado, você foi escolhido, a sua identidade está nele. Ele te chamou antes da fundação do mundo, você já estava contido nele. Então nós não nascemos ao acaso, nós nascemos pelo maravilhoso e gracioso amor de Deus que nos chamou antes que todas as outras coisas fossem feitas. Ele já estava dizendo o seu nome, ele já estava vendo você. E isso é um entendimento crucial para a narrativa do Pentateuco e para as nossas histórias, para as nossas narrativas individuais. E é isso que Deus quer que você entenda, que homens não podem parar ou subverter aquilo que é de Deus. Se você está com Ele, independente do que digam, independente das circunstâncias, a eternidade te alcançou. O Cristo do alto, o Cristo que te chamou, que te salvou, te alcançou e te salvou, te condicionou para poder estar diante dele. E agora, isso é suficiente, independente das teologias, independente das ideias, percepções, ele te amou. Isso é que eu tenho para falar para você hoje. E vamos para o último tópico, mas não menos importante. Deus usa das circunstâncias para salvar, cuidar e transformar. Lembra, né, agora tudo que eu falei sobre eleição e tudo mais? Além disso, a gente vai entender que Deus está além das circunstâncias de maldade. E isso fica muito claro nas narrativas. A gente vai ter diversas narrativas de pessoas boas, de pessoas menos ruins, mas que em todas elas Deus estava usando as circunstâncias daquilo que aconteceu para gerar bondade, para gerar transformação, para gerar salvação. Veja Jacó. Jacó é um homem que erra bastante, mas parece que a todo momento ele vai sendo cercado e meio que perseguido por Deus, e que Deus usa as circunstâncias do que ele fez para poder ensinar e condiciona aquilo que era maldade em bondade. Isso acontece muito. José, por exemplo, que é um homem que a gente considera, né, como José, o justo, a gente vai ver que ele sofre bastante, mas o texto bíblico vai ser claro que em tudo que José estava vivendo, o Senhor era com ele. Quando nós vemos Abraão, e Abraão ele faz besteiras, ele decide, né, ter um filho por conta própria, fora da promessa de Deus. A gente vê que Deus usa essa situação também para criar algo. Ele faz do erro de Abraão algo bom. A gente vê Moisés, a gente vai ver Faraó matando crianças pela água, e pela água Deus salva Moisés. A gente vai ver que a estrutura satânica do Egito, a estrutura de maldade, né, da humanidade lá de Faraó, que escraviza, absorve Moisés.
mas por meio dessa estrutura, Moisés ele é criado e do meio dela Deus tira um libertador, sabe? Então a gente vê por meio, acima da maldade humana, Deus fazendo coisas. É como se ele... E é exatamente isso, ele já soubesse que iria acontecer, ele sabe da maldade. E antes que as maldades acontecessem, ele já tem um plano. Então, de fato, acontece a maldade. Mas Deus pega essa maldade, as escolhas humanas, as decisões humanas de maldade, de fazer o que é mal, e ele reorganiza isso para a sua glória. E a sua glória significa amor, significa vida, significa salvação de homens e mulheres, significa transformação do mundo. E é isso que ele faz em todo o tempo. Enquanto o povo erra, ele decide usar esse erro para poder aperfeiçoar o povo. Ele vai além, ele transforma aquilo que seria morte em vida. Ele transforma aquilo que seria completa perdição em verdades eternas. A gente pega, por exemplo, pós-dilúvio, a descendência que seria consagrada, a descendência de Noé ali, uma descendência que deveria dar uma continuidade boa. A gente vê que em menos de 100 anos eles estão fazendo o quê? Eles estão se reunindo para poder fazer uma torre, para poder afrontar Deus, se unindo por conta do ego humano e fazendo o contrário daquilo que Deus falou. Mas por meio dessa mesma descendência, Deus vem e chama um homem em resposta àquilo que a humanidade está fazendo. Esse homem é Abraão, e esse homem vem para abençoar as outras nações. E todo momento, olha, a humanidade dá um passo de maldade, Deus vem e está dando 10 passos de bondade e transformando aquilo que é maldade em amor. E isso nos ensina muito sobre as nossas dificuldades. A gente acha que as nossas dificuldades, elas se tratam meramente do que nós estamos passando, é uma provação de Deus, é o Satanás, é o diabo. Mas, cara, pode ter certeza que se você está submetido ao Espírito Santo, submetido a Deus e ouvindo a sua palavra e vivendo, buscando viver até aquilo que é mal, vida em bondade, porque Ele é soberano, Ele transforma, Ele nos ensina, Ele condiciona aquilo que é ruim em aprendizado e transforma em bondade aquilo que para nós é maldade. Por isso Paulo vai dizer de forma veemente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer que você vai ter sucesso, tudo vai dar certo, vai ser equilibrado. Não. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que tudo coopera para que você seja conforme a imagem de Jesus Cristo, sabe? E isso significa que vão ter dificuldades, vão ter coisas ruins que vão acontecer, mas se você está conectado com o plano de Deus, Ele é o protagonista da história, o plano é dele, porque dele, para ele, sobre ele são todas as coisas. Então, se você está conectado com isso, tudo vai cooperar, mas basta você se submeter ao amor e à perspectiva bíblica daquilo que Deus está realizando. Isso é surreal, gente, é muito incrível, é maravilhoso, e eu quero que você leve isso para o seu coração, que você entenda, que você reflita, que acima das dificuldades, Deus está forjando um futuro maravilhoso para mim e para você. Não baseado em algo estático, sem nenhuma movimentação, sem nenhuma dificuldade. Não, com dificuldades, com dores, com medos, com questões, com dúvidas, com pecados, né? Mas que acima desses pecados, acima dos nossos erros, Deus está redirecionando isso para a sua glória. Eu quero que você entenda isso. E isso é crucial quando a gente olha o Pentateuco, a soberania da realização de Deus sobre a história humana. E é isso que eu tenho para falar sobre o Pentateuco hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha absorvido, que você reflita bastante nessas coisas. Eu, pessoalmente, estou saindo dessa aula e dessas aulas, assim, completamente transformado em muitos aspectos. Deus me deu novas percepções que eu nem imaginava. Realmente foi Ele que fez coisas incríveis. Assim, talvez você não tenha uma noção, né, porque eu não falo muito aqui de forma pessoal, mas muitas das aulas que nós tivemos eu me achava completamente incapaz de fazer essas aulas, de ministrar, mas eu entendia de forma profunda por meio do Espírito Santo que era necessário que eu falasse, e nesse processo eu fui a pessoa que mais aprendeu. E eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua cabeça para nós orarmos, porque Deus tem feito coisas grandiosas. Não é sobre número de pessoas, não é sobre grandes movimentações, não é sobre dinheiro, não é sobre estruturas humanas, mas é sobre um reino, e o reino do céu, o reino de Deus. E esse reino se manifesta
estava se manifestando no Pentateuco e se manifesta hoje. E eu queria que você absorvesse tudo isso para sua alma, porque foi algo que Deus tem ministrado, tem falado comigo, sabe? Em tudo isso que eu disse aqui, esses 5 pontos, é algo que Deus ele me mostra, direciona de forma efetiva na leitura. E muito mais coisas Deus vai me mostrar e vai te mostrar. E muito mais coisas ainda tem para Ele realizar. E eu fico maravilhado com tudo isso. Eu queria que você se concentrasse agora para nós orarmos. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão ouvindo essa aula. E mais do que isso, eu oro, Senhor, sobre a minha vida também, sobre as nossas vidas em coletivo, em conjunto. Eu oro para que o Senhor venha trazer novas percepções mais profundas de quem o Senhor é. Pai, nós chamamos, nós queremos viver mais de Ti. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor projetou, por tudo que o Senhor formou até aqui nessas aulas. Eu te amo, Pai, e obrigado por tudo que o Senhor realizou. Eu amo a sua história, eu amo os direcionamentos, aquilo que o Senhor deixou. Eu amo, Senhor, as tuas perspectivas, eu amo aquilo que o Senhor tem para realizar. Eu te amo, Jesus, e obrigado por tudo. Eu espero, Pai, eu te peço para que esse amor que o Senhor tem me dado, e mais ainda, mais intenso, de forma duplicada, venha sobre os seus filhos e filhas que estão ouvindo agora, que eles venham te ouvir de forma mais intensa, venham te captar e venham viver essa narrativa. Não a narrativa do medo, não a narrativa do pecado, não a narrativa de Satanás, mas a narrativa de Jesus Cristo, a narrativa do alto. Eu te peço, Senhor Jesus, que venha formar em cada homem, em cada mulher, a tua perspectiva de amor. E eu te amo, Jesus, e eu te peço para que isso venha de forma intensa sobre os homens e as mulheres. Obrigado por tudo que o Senhor realizou até aqui. Obrigado por essa temporada, por essa season, por essa formação de narrativas, de histórias, de aulas, pelas pessoas que passaram, cada uma das pessoas que deu aula aqui, que contribuiu, que tem contribuído. Abençoa cada uma delas, Senhor Jesus. Abençoa cada uma delas que também comentou, cada uma delas que incentivou, que conversou, Pai, sobre aquilo que o Senhor disse, aquilo que aprenderam, aquilo que entenderam, aquilo que foi transformado. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, Pai, que venha nos levar mais fundo, nos dê mais, Pai, mais da tua palavra, mais das tuas percepções, mais de ti, Pai. Eu te peço mais intensidade, mais amor, mais realizações em ti. Eu te peço, Pai, que nós possamos estar mais fundo, com mais perspectivas de amor, de intensidade, de vida, que nós possamos te amar mais, Senhor Jesus, mais. Eu te peço mais amor pela tua palavra, mais vontade de ler, mais vontade de aprender, mais vontade de te ouvir, mais vontade de estar contigo, mais confiança em ti. Que essas narrativas se tornem as nossas narrativas, que nós possamos aprender contigo. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações para compreender a tua palavra e ir mais fundo. Eu quero mais, Senhor, de ti, mais, Senhor Jesus. E muito obrigado por tudo. Abençoa cada um que está ouvindo, cada um que está aprendendo e leva-os mais longe em ti, mais fundo, com mais intensidade e amor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.